Olá a todos, o meu nome é Sofia. Bem-vindos a este canal. Se é a primeira vez que estão aqui, não se esqueçam de subscrever, deixar um gosto ou um comentário sobre as vossas experiências com a língua portuguesa e com a cultura também. Então, hoje trago-vos um vídeo em que falo exclusivamente em português. Normalmente faço uma semana em gramática, que muitas vezes explico em inglês, e outra semana em português, mais dedicada à cultura, a mitos, lendas, curiosidades, etc. Então, vamos começar. Sabias que o folclore português está cheio de histórias de criaturas mágicas, lendas antigas e tradições que passam de geração em geração? Hoje vamos explorar o lado mais misterioso da nossa cultura portuguesa, o mundo dos seres míticos e das lendas populares de Portugal. Falamos então da mitologia lusitana. Muito antes dos romanos chegarem à Península Ibérica, os povos da Lusitânia já tinham as suas próprias divindades e crenças. Ainda hoje acredita-se que algumas dessas tradições sobreviveram em contos populares, memórias ancestrais, escondidas em lendas que ouvimos em crianças. Para começar, falo sobre os seres míticos do folclore português. Portugal está povoado de figuras fantásticas que parecem saídas de um outro mundo. Começo por falar da besta fera. Entre todas as criaturas do imaginário português, poucas são tão temidas como a besta fera. Não é apenas um monstro ou um verdadeiro demónio, mas uma entidade do além com uma aparência animalesca que aterroriza quem com ela se cruza. A sua forma lembra um centauro da mitologia grega, mas com uma fisionomia muito mais assustadora. Troca o seu corpo bípede demoníaco por um corpo quadrúpede para se mover mais rapidamente entre os cemitérios. É por entre túmulos e sombras que a besta fera galopa, colhendo as almas dos espíritos perdidos, aqueles que não encontraram descanso e vagueiam pelo limbo. A sua aparência é aterradora. Chifres que se curvam como os de um carneiro antigo, pelos negros e espessos, a cobrir-lhe o corpo inteiro, e os olhos de cor fogo que brilham nas noites escuras como carvões em brasa. Prefere caminhos rurais e trilhos isolados para se deslocar. Durante as noites sem lua, ouve-se, ao longe, o som dos seus galopes velozes, seguindo por um alvoroço na floresta que pressente a sua presença antes de qualquer humano. Dizem que ver-lhe o rosto enlouquece. Quem o faz perde a razão durante semanas, num tormento sem explicação. A segunda criatura que vos falo chama-se o bicho cidrão. Esta é uma criatura mais específica da Ilha da Madeira. Entre os picos mais altos e inóspitos da serra, esconde-se uma lenda das lendas mais arrepiantes do folclore local, a lenda do bicho cidrão. Nas encostas do pico Cidrão, um pastor tentava recolher cabras e porcos bravos entre os rochedos, acompanhado do seu fiel cão. Num salto infeliz, o cão caiu pelas escarpas e morreu. Desesperado, o pastor gritou: mais valia ter dado a alma ao diabo do que perder este cão. Com o tempo, o homem morreu. Mas desde então diz que nunca mais deixou de se ouvir um som roufenho e arrepiante. O lamento do cão e a praga do pastor misturados num uivo fantasmagórico. Na casa de abrigo do Pico Ruivo, quando a tempestade uiva lá fora e os visitantes se
recolhem junto à lareira, muitos afirmam ouvir aquele que é o som do bicho cidrão. Estes dizem, é o bicho cidrão, é o bicho cidrão, e rapidamente se benzem. Segundo a lenda, o bicho cidrão é o espírito amaldiçoado do pastor condenado a vaguear eternamente para a perdição das suas almas. As próximas criaturas que vos falo são as Jans. As Jans são espíritos femininos, uma espécie de fadas de tradição portuguesa e galega. Vivem escondidas nas casas e nas sombras das aldeias. Conta-se que, se alguém lhes deixar uma meada de linho e um bolinho no borralho da lareira, elas devolvem no dia seguinte um pano fiado, finíssimo, como cabelo. Mas cuidado, se deixares só o linho e esqueceres-te do bolo, o pano aparece todo queimado. Diz que antigamente os lençóis mais delicados eram obra das Jans, ofertas mágicas a quem sabia respeitar os rituais. Agora falo de o tardo ou trevor. O tardo, também conhecido como trevor, é um pesadelo ou um tardo moleiro. É uma espécie de doente malicioso que atormenta os vivos, especialmente durante a noite. Aparece na figura de um cão, gato ou cabra e entra sorrateiramente nos quartos dos que dormem, provocando pesadelos intensos. Ao acordarem, as vítimas sentem-se oprimidas, confusas e desorientadas. Mas não é só à noite que o tardo atua. Pode aparecer em encruzilhadas, caminhos ou regatos. Reza a lenda que uma criança pode transformar-se num tardo se, no batizado, o padrinho não disser as palavras certas. A transformação ocorre antes dos 7 anos e a criança pendura a roupa na árvore mais alta de uma encruzilhada, assumindo a forma de um animal. Se com 7 anos não lhe quebrarem o fado, transforma-se num lobisomem. Os próximos que vos falo são os moledros. Os moledros não são tanto como criaturas, mas são pequenos montes de pedra, encontrados um pouco por todo o país de Portugal. Estes estão associados com mistérios e encantamentos antigos. Segundo a crença, se alguém levar uma pedra de um moledo, ela anoitece no local, mas não amanhece. Regressa misteriosamente ao monte durante a noite. Outras versões afirmam que, se alguém levar uma dessas pedras às escondidas e a colocar debaixo do travesseiro, um soldado aparece no dia seguinte, apenas para desaparecer e se transformar de novo em pedra, voltando ao moledro original. É quase como uma espécie de feitiço que diz que os moledros têm que estar e permanecer sempre nos moledros. De acordo com Leite de Vasconcelos, no Cabo de São Vicente, dizia-se que cada pedra é um soldado. Muitos ligavam os moledros às tropas desaparecidas de Dom Sebastião. Bom, estes são os seres míticos que vos trago, mas agora falo também um pouco sobre lendas, porque o folclore português também é rico em lendas que marcam regiões inteiras. A mais conhecida, a lenda do Galo de Barcelos, que falei no meu vídeo anterior. Um homem é injustamente acusado e é salvo quando um galo canta mesmo depois de assado, provando a sua inocência. Outra lenda, como a lenda de Lisboa, como a lenda de uma enigmática rainha cobra ou as histórias da fundação da cidade de Lisboa. Outra também muito conhecida, a Dama Pé de Cabra,
esta fala de uma mulher sedutora com traços demoníacos, uma perna de cabra escondida sobre os vestidos que testa a virtude dos homens. Ou a lenda da lampreia dourada, uma criatura mítica das águas, guardiã de segredos submersos. Para além destas lendas e seres míticos, também temos outras figuras e tradições, tal como o balburinho, um remoinho de vento onde se diz que ficam almas penadas a rodopiar eternamente, ou o dragão voador, um fenómeno celeste semelhante a um meteoro, mas interpretado pelo povo como um dragão de fogo a cruzar os céus. Então, o universo do folclore português é muito rico. Aqui estou só a cobrir algumas dos mitos, dos seres míticos e lendas que eu acho mais interessantes, mas existem muitas mais e posso continuar por muitas horas a falar sobre isto. Mas uma coisa que a mim também me toca bastante é a natureza. Em Portugal, a natureza é muito importante. A natureza é uma fonte de mistério. Muitos destes mitos e lendas nascem da relação íntima entre o povo português e a natureza. Seja montanhas, rios, árvores, ventos, tudo ganha vida e alma através da tradição oral. São explicações mágicas para fenómenos naturais, mas também retratos da forma como os antepassados compreendiam o mundo. Neste vídeo falei de muitas criaturas, seres míticos, muito das montanhas, das florestas, mas como algarvia que sou, existem imensas lendas e seres míticos que vêm no mar. E, como falei anteriormente, usamos a natureza como uma fonte de mistério, mas também uma forma de romantizar alguns fenómenos naturais que muitas vezes eram destrutivos ou assustadores para o povo português. Especialmente predominante na obra dos Lusíadas, de Luís de Camões. Então, se tens mais curiosidade de explorar um pouco este universo místico, e aconselho-te a dar uma vista de olhos nos Lusíadas de Luís de Camões. Especificamente, na primeira parte deste vídeo, falei de seres míticos. São criaturas que estão predominantes antes do cristianismo e que vão de volta ao que era Portugal, anteriormente chamado Lusitânia. O folclore português é muito mais do que um conjunto de histórias. É um espelho da nossa identidade coletiva, uma herança de medos, sabedorias e encantamentos. É um tesouro passado de boca em boca que continua a viver sempre que contamos uma lenda ou recordamos um mito à luz da lareira. Se gostaste deste mergulho no mundo fantástico do folclore português, partilha com os teus amigos e diz-nos nos comentários que lenda conheces da tua terra, do teu próprio país. Eu espero que este vídeo vos ajude e, se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar. Importante ver o vídeo até ao final, porque isto é significativo para o crescimento deste canal e mostrar o vosso apoio. Muito obrigada e vejo-vos em breve. Até já!